Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar fundo em questões assim bem existenciais. Deus existe? Como é que a gente pensa o finito e o infinito? A nossa base é uma análise bem pessoal e detalhada feita pelo Elder Lag sobre um debate específico. Deus existe. Protássos Licurgo versus Chileno Gomes e Fábio Sabino. Olha, o ponto central aqui, e o Lag deixa isso bem claro na análise dele, não é tomar partido, sabe? Defender uma visão. A proposta é mais acompanhar o raciocínio dele, que tenta entender as várias camadas por trás dessa pergunta gigantesca, sempre questionando, mantendo a mente aberta. Ok, então, vamos tentar desembrulhar isso. A nossa missão é seguir essa jornada de compreensão, explorar as nuances por trás da questão. O que realmente significa perguntar se Deus existe. Exato. A análise do Lomig meio que nos convida a ir além de um simples sim ou não. Ele desmonta a própria pergunta, né? Começando pela palavra Deus, a gente vai ver como ele diferencia conceitos, analisa ideias sobre bem e mal, como talvez construções do ego, reflete sobre a natureza da realidade, o papel da consciência, e usa analogias, perspectivas filosóficas, até gnósticas, para iluminar as posições lá do debate original. O primeiro ponto que o Lomig levanta e que já dá uma balançada na gente é a própria palavra Deus. Ele sugere que, talvez, o conceito original fosse algo mais próximo de criador, mas não um ser separado, entende? Mas como o fluxo da existência, as leis da natureza em ação. A palavra Deus, como a gente usa hoje, seria meio confusa, por carregar séculos de significados diferentes, culturais, religiosos, pessoais. Então se volta para o processo criativo do universo em si. O Lang argumenta que essa força, essa dinâmica criadora, ela se manifesta em tudo, na natureza, na vida, na estrutura da realidade, e a existência dela não dependeria de um nome ou da nossa ideia sobre ela. Isso lembra um pouco visões panteístas ou panenteístas, onde o divino é imanente, está dentro de tudo. Mas e aí, se existe essa força criadora, esse fluxo, como explicar o sofrimento? O que a gente chama de mal? A perspectiva que o Lang explora é radicalmente subjetiva. Bem e mal seriam categorias que só existem, tipo na percepção do ego humano. O universo em si não operaria com essa moralidade. Ele chega a dizer algo como tudo o que chamamos de mal é apenas aquilo que o ego interpreta como negativo. Nossa, essa é uma ideia que desafia bastante as nossas intuições morais, né? Bate de frente com visões de uma moralidade objetiva universal. A sugestão é que o universo simplesmente é. Ele acontece, ele flui, e as nossas classificações de bom ou mal seriam projeções da nossa mente ligadas à nossa estrutura do ego, nossa perspectiva limitada, nossas necessidades de sobrevivência, de bem-estar. O universo não estaria julgando, só manifestando suas leis e possibilidades. E essa ideia da percepção do ego leva a outra questão fundamental que o Lego aborda, a relação entre crença e espiritualidade. Ele argumenta que, na essência, acreditar ou não num Deus específico, ou mesmo ser ateu, talvez não seja o fator decisivo para uma percepção espiritual mais profunda. A chave, segundo ele, seria tal quebra do egoísmo. Um processo interno de descentralizar o eu que não dependeria de seguir escrituras ou dogmas. Ele até cita figuras como Buda e místicos cristãos como exemplos disso. Exatamente, o foco aqui muda bastante, né? Sai da adesão intelectual a uma doutrina e vai para a transformação pela experiência. A espiritualidade, nessa visão, não seria sobre pertencer a um grupo ou aceitar um credo, mas sim sobre cultivar equilíbrio, harmonia, uma conexão mais profunda com o todo, com a realidade como ela é. Seria um caminho interior, assim, potencialmente acessível a qualquer pessoa, seja ela crente ou não. A análise do Lagan fica particularmente instigante, eu diria, quando ele reflete sobre a aparente não interferência divina direta no nosso dia a dia. Ele observa que essa força maior, seja ela como for, não parece intervir para evitar as dores, as dificuldades que são parte da nossa existência, que é marcada pela dualidade, né? Luz e sombra, prazer e dor, dar e receber. E a hipótese dele para isso é fascinante. Talvez essa dualidade seja necessária. Necessária? Necessária em que sentido? Necessária para que a própria essência, a realidade mais profunda, possa ser percebida por nós.
A gente precisa do contraste para perceber qualquer coisa, certo? Sem a escuridão, como a gente reconheceria a luz? Lagan até usa uma metáfora de um jogo de esconde-esconde cósmico, onde a essência divina estaria meio que velada pela dualidade, justamente para que a gente pudesse fazer a jornada de descobri-la. É uma perspectiva filosófica bem profunda. A ideia de que a percepção nasce do contraste é clássica, na verdade. Agora, aplicar isso à não interferência divina sugere que a dualidade não é um defeito do universo, mas sim o palco, sabe? O ambiente de aprendizado desenhado para a nossa descoberta da realidade verdadeira. E essa imagem de Deus se escondendo dentro de nós para ser encontrado transforma a busca espiritual numa jornada de autoconhecimento, né? E nesse cenário todo, como ficam figuras centrais como Jesus? O Lag propõe uma analogia muito visual. Jesus seria como uma lâmpada sagrada. Pensa na eletricidade. A força divina primordial, infinita, ela existe por si só, mas precisa da lâmpada para se manifestar como luz visível naquele ambiente específico. Jesus, nessa analogia, não seria a eletricidade em si, mas o condutor perfeito, o recipiente que permite que essa luz divina ilumine o mundo. Essa analogia é útil, sim. Oferece uma forma de compreender a importância espiritual de figuras como Jesus, sem necessariamente identificá-las com a totalidade da fonte infinita. Ele seria um canal, um meio privilegiado pelo qual a essência divina se torna perceptível e acessível na experiência humana. Ajuda a gente a entender como bilhões se conectam a essa luz através dele, vendo como manifestação do divino no finito. E já que a gente está falando de finito e infinito, o Lag usa outra analogia para explorar essa relação, baseada nas visões lá do debate. O infinito seria como o oceano, vasto, profundo, sem limites aparentes. A totalidade da água. As ondas na superfície, essas seriam um universo finito, o espaço-tempo, tudo que se manifesta. Elas têm começo, meio e fim, são temporárias, são formas que a água assume. Entende? Entendi. E como isso se conecta com as visões do debate original, segundo a análise do Lag? Então, ele interpreta que o chileno Gomes, no debate, estaria vendo o infinito como algo que preenche o espaço finito. Tipo, as ondas são tudo que existe. O infinito está nelas. Já o pastor Tassos Licurgo estaria vendo o infinito como o oceano que origina as ondas, existindo para além delas, fora do espaço-tempo finito. Ou seja, o infinito seria a fonte transcendente, não apenas o conteúdo do universo. Faz sentido. E se a gente ligar isso com a analogia da lâmpada? O infinito, o oceano, a eletricidade, não dependeria do espaço finito, as ondas, a lâmpada para existir, mas precisaria dessa manifestação finita para se tornar perceptível para nós que vivemos na realidade das ondas, né? As duas visões levantam questões cruciais sobre onde reside a fonte última e qual a relação entre o que se manifesta e o que não se manifesta. Para aprofundar essa distinção entre a fonte última e o mundo que a gente vê, o Lag recorre a conceitos do gnosticismo antigo. Ele sugere uma diferenciação importante. O Deus bíblico do Antigo Testamento, o Yahweh, poderia ser interpretado não como a divindade suprema, mas como o criador do mundo material, finito, limitado ao espaço-tempo. Os gnósticos chamavam essa figura de demiurgo, tipo um artesão cósmico, um intermediário. A divindade suprema mesmo, a fonte primordial, infinita, perfeita, estaria para além dessa criação, fora do tempo e do espaço. O Lag até menciona que textos como o Apócrifo de João e o Evangelho de Tomé exploram visões parecidas. Nossa, o conceito gnóstico de demiurgo é realmente chave aqui. Ele é visto como um criador poderoso, sim, mas não a fonte última, transcendente, que eles chamavam de pleroma. Nessa visão, o mundo material é uma criação meio imperfeita e nós teríamos uma centelha da verdadeira divindade aprisionada aqui. E o caminho de volta para a fonte não seria pela adoração ao demiurgo, mas pelo despertar interior, pelo conhecimento direto, a gnosis. Isso adiciona uma camada de complexidade enorme à pergunta: Deus existe? Porque a questão passa a ser: qual Deus? O artesão cósmico ou a fonte absoluta? Exato. Então, na leitura que o Lossi faz, a gente teria dois níveis sendo discutidos muitas vezes sem essa distinção clara. Primeiro, o Deus Supremo,
infinito, primordial, a fonte de tudo, que não se define por atributos, tempo ou espaço. Ele não interfere diretamente na matéria do jeito que a gente pensa. Ele simplesmente é. Manifesta-se indiretamente, talvez como essa centelha divina dentro da gente, percebida através de lâmpadas como Jesus. E segundo, o Deus finito, o Criador do universo material. O Demiurgo ou, em algumas interpretações, o Yahvé do Antigo Testamento. Esse opera dentro do espaço-tempo, ele organiza a realidade finita dualista que a gente conhece. É ele quem, dentro da sua própria criação limitada, poderia dizer não há outro Deus além de mim, refletindo talvez a sua própria condição não suprema. Matéria, revelando a presença do infinito, o Deus primordial, dentro da criação finita, do Demiurgo. É um modelo que tenta reconciliar a ideia de uma fonte perfeita e transcendente com a experiência de um mundo material que frequentemente a gente percebe como limitado, sofredor e imperfeito. E isso se conecta com a interpretação que o Lag faz de uma fala do Fábio Sabino lá no debate: "Eu sou o próprio Deus". O Lag sugere que isso poderia ser entendido não como uma declaração do ego inflado, mas como o despertar do eu essencial, a consciência individual reconhecendo sua conexão intrínseca com a fonte infinita, a centelha divina que reside dentro da criação do Demiurgo. O debate original também tocou na relação entre leis naturais, matéria e energia. O pastor Tassos Licurgo pontuou que as leis da natureza descrevem como a energia se comporta, mas elas não criam a energia em si. E lembrou que matéria e energia são intercambiáveis, o famoso E é igual a mc ao quadrado. São manifestações diferentes da mesma substância fundamental. O Lang complementa essa ideia com outra analogia, os estados da água: vapor, água líquida, gelo. E qual seria a conexão espiritual dessa analogia física? Como ele amarra isso? Seria como o espírito, alma, corpo. A mesma essência divina, o H2O primordial, digamos, se manifestando em diferentes níveis de densidade ou vibração. O Deus finito, o Demiurgo, seria como a água líquida ou o gelo operando dentro de certas formas, limites, leis. O Deus primordial, infinito, seria como o vapor, a essência mais sutil, livre, que permeia tudo. A queda do espírito na matéria seria como a água se tornando densa, ficando presa na forma de gelo, limitada, mas ainda assim essencialmente água, entende? Isso cria uma ponte interessante entre as leis físicas e a jornada espiritual de retorno à essência. O pastor Tassos também mencionou no debate que as equações da relatividade geral de Einstein, quando aplicadas ao universo como um todo, apontam para o início, o Big Bang, um conceito que, aliás, teve sua primeira versão matemática proposta por um padre e físico, Georges Lemaitre, que chamou de átomo primordial. Mas aí o Lag reflete. Essas equações descrevem o universo finito, a história da matéria e energia dentro do espaço-tempo, ou seja, a obra do Demiurgo. Faz sentido. Quer dizer, chegar ao Big Bang nos dá um mapa da história do universo material que a gente observa, desde um estado super denso e quente. Mas isso não revela necessariamente a causa última, o Deus primordial, que, por definição, nessa visão gnóstica, estaria fora do espaço-tempo e, portanto, além do alcance direto das equações da física que operam dentro dele. O aparente nada, de onde o universo finito surge, seria nada do ponto de vista material. A essência infinita, nesse modelo, simplesmente é, sempre foi. Jesus, a lâmpada, seria então o elo, o canal que permite perceber essa essência infinita, mesmo estando imerso na criação finita. As faixas externas do disco, onde a agulha passa e a música toca. Ali tem informação, melodia, ritmo, dualidade, notas altas e baixas, sons e pausas. Isso representa a manifestação finita, o universo do Demiurgo, cheio de experiências, aprendizados, contrastes. E o centro do vinil? O que seria? O centro. Quando a agulha chega ao centro do disco, a música para. Tem aquele espaço silencioso, vazio de som, mas que é o eixo que sustenta o disco todo. Esse centro silencioso seria a representação da essência infinita, o Deus primordial.
Ele não toca, não interfere diretamente na música. Ele apenas é. É o substrato silencioso de onde toda música, a criação finita, emerge e para onde ela retorna. É uma imagem forte mesmo. Nessa analogia, a ciência, com seus modelos cosmológicos, como os discutidos pelo chileno Gomes, matéria condensada, expansão, ciclos, estaria descrevendo com precisão a música nas faixas, os processos do universo finito. A analogia sugere que esses modelos são essenciais para entender a manifestação, mas talvez não abordem diretamente o silêncio no centro, a natureza do infinito que possibilita a música. Reforça a ideia de que ciência, espiritualidade ou filosofia podem estar olhando para níveis diferentes da mesma realidade. E é curioso notar como a ciência moderna fala em expansão, talvez até em ciclos de contração e expansão, e vê a matéria como energia condensada. Muitas cosmologias antigas pensam no hinduísmo com seus ciclos de criação e dissolução, as yugas, no Egito com a criação emergindo do caos acuso primordial, o Num, ou mesmo filósofos pré-socráticos, com o Anaximandro falando do áperon, o ilimitado, como origem de tudo também descrevem o universo como cíclico, surgindo de uma fonte primordial e retornando a ela. Sim, parece haver uma convergência interessante aí, né? Tanto a ciência quanto tradições de sabedoria ancestral observam a natureza dinâmica, mutável e talvez cíclica do universo finito. A ciência busca descrever o como esses processos ocorrem, com leis matemáticas, observação empírica. As tradições antigas frequentemente exploravam mais o porquê e a essência por trás das manifestações, usando mitos, símbolos, práticas contemplativas. Os diferentes nomes para o Deus Criador, Brahma, Yahweh, Alá, poderiam ser vistos, nessa perspectiva gnóstica que o Lage explora, como diferentes rótulos culturais para essa mesma função demiúrgica de organizar o finito. Lembra da famosa frase do Descartes? Penso, logo existo. Ele provou a existência do eu pensante, né? O eu finito, imerso na música do vinil. O Lacan propõe uma inversão para a gente refletir. Quando não penso, eu sou. Esse ser silencioso remeteria ao centro do vinil, à essência, que apenas observa. O eu mais profundo, por trás do fluxo incessante de pensamentos e goego. É uma distinção crucial essa entre a existência condicionada pelo pensamento, que é parte da manifestação finita, da música, e a existência como puro ser, como consciência observadora, o silêncio que sustenta tudo. Seria nesse espaço de quietude mental, acessado talvez pela meditação, pela contemplação, que a centelha do Deus primordial, a conexão com o infinito, poderia ser percebida diretamente, sem intermediários. E as leis da natureza, que a ciência descreve tão bem, seriam então vistas como os atributos desse Criador e manifesto, se revelando parcialmente no mundo finito. Então, a gente volta à pergunta inicial, mas agora com muito mais camadas, né? Deus existe? A conclusão da análise do Lage é um sim e não, de propósito, bem matizado. Depende crucialmente de qual Deus a gente está falando. O Deus primordial, infinito, a pura consciência ou ser por trás de tudo, sim, existiria como a própria essência da realidade, imanente em nós como uma centelha, mas fundamentalmente incompreensível pela mente lógica que opera na dualidade. E o outro nível, o Deus finito? Isso, o Deus finito, o criador material, o demiurgo Yahweh dessa perspectiva. Sim, também existiria como a força ou inteligência que organiza e estrutura a realidade finita, dualista, que a gente experimenta com nossos sentidos e nossa mente. Assim, a resposta não seria uma afirmação ou negação simples, preto no branco. O ponto central, então, não seria chegar a uma resposta binária definitiva, mas sim se engajar no processo de observação, de questionamento, de experimentar a própria consciência. Talvez o objetivo seja despertar para a presença dessa centelha do infinito dentro da estrutura finita. A dualidade, vista assim, não há um problema a ser eliminado, mas uma ferramenta, um campo de treinamento para o autoconhecimento e a eventual reconexão com a fonte. Percorremos um caminho denso hoje, hein? Exploramos a ambiguidade da palavra Deus, passamos por conceitos como demiurgo gnóstico,
A fonte infinita, a ideia de Jesus como lâmpada e essa ênfase toda na percepção interior. Tudo pelas lentes da análise do Elder Lage sobre aquele debate. O que fica disso tudo? Talvez a ideia de que a busca pelo divino é menos sobre achar uma resposta final e mais sobre aprender a navegar entre diferentes níveis de realidade, o finito que a gente experimenta e o infinito que, talvez, nos constitua e reconhecer nosso papel como essa ponte viva entre os dois. É uma ótima síntese. A riqueza dessa análise do Laguin está justamente em oferecer múltiplas perspectivas filosóficas, gnósticas, dialogando com a ciência através de analogias não para nos dar um conforto intelectual fácil, mas para aprofundar a nossa própria investigação, a fonte original. A reflexão do Laguin insiste muito na importância de questionar as próprias certezas, de duvidar construtivamente e de manter a mente aberta diante do mistério que nos cerca e nos habita. E, para levar essa reflexão adiante, para continuar pensando sobre isso, fica uma provocação final. Se a nossa percepção usual é tão dominada pela dualidade, pelo ruído mental, pelo ego, pela música nas faixas do vinil, como que a gente pode, na correria do dia a dia, criar espaços para encontrar ou cultivar aquele silêncio no centro? Como podemos, mesmo que por breves momentos, sentir essa conexão com a essência infinita que, segundo essa perspectiva, está sempre presente, mesmo no meio do fluxo constante da vida finita? A gente tem aqui partes da transcrição daquele debate, o Deus Existe, foi entre o pastor Tassos Licurgo, o professor de filosofia Chileno Gomes e o crítico bíblico Fábio Sabino. Perspectivas bem diferentes ali, né? Exato. E para guiar nossa conversa, a gente está usando um documento com as reflexões do próprio Elder Lage sobre essa discussão toda. A ideia é tentar desempacotar os argumentos, os conceitos filosóficos, teológicos que surgiram ali, e vamos usar as ideias do Elder, especialmente essa distinção que ele faz, sabe, entre finito e infinito, para navegar nisso tudo. Vamos lá. Vamos. Então, a pergunta de partida: Deus existe? E olha, logo de cara, o Elder Lage já questiona a palavra Deus. Ele sugere que talvez criador, pensando mais como fluxo da existência, sabe? Ou as leis da natureza funcionando. Talvez fosse mais preciso. Ele acha que Deus pode confundir muito por causa das tantas interpretações. Isso me lembrou uma fala do Fábio Sabino no debate, né? Aquela ideia de Deus ser uma criação da nossa mente, baseada no que a gente observa na natureza. E essa falta de acordo sobre o termo básico já dá o tom do debate, né? O Tassos Licurgo, por exemplo, ele define o ateísmo não só como não acreditar, mas como uma visão de mundo mesmo com compromissos tipo o materialismo. Entendi. Já o chileno Gomes, ele apresenta o ateísmo mais como uma recusa das evidências para Deus, sem afirmar necessariamente algo positivo sobre a realidade última. Seria só a ausência da crença em deuses, entende? E essa diferença na definição já muda tudo para a argumentação deles, né? Exatamente. Impacta direto na discussão sobre moralidade, por exemplo. O Tassos defende que sem Deus não tem base objetiva para a moral. Aí o chileno contesta, diz que a moral pode vir de outros lugares e até aponta o que ele vê como problemas éticos na própria Bíblia. E o Fábio Sabino entra como um terceiro elemento, né? Isso. Ele se coloca como crítico bíblico, não como ateu. O foco dele é mais em como o conceito de Deus, principalmente o bíblico, foi construído, interpretado com o tempo, pelos textos, pela cultura. Então, logo de saída, a gente vê que não tem nem consenso sobre o que é Deus, nem sobre o que é ateísmo. Cada um está partindo de um lugar diferente, complicado. Bem complicado. É aí que entra a perspectiva do Elder Lage, que eu achei bem útil. Ele faz uma distinção que me pareceu clarear um pouco as coisas. Separar um Deus criador finito de uma essência primordial infinita. Esse criador finito, ele associa com figuras como o demiurgo lá do gnosticismo, sabe? Aquela ideia antiga de um criador do mundo material que não é a divindade suprema. Ou até com Yahweh, de algumas leituras da Bíblia. Seria o responsável por este universo que a gente conhece. Certo. E, em contraste com esse criador teria a essência infinita,
aquilo que estaria além do espaço, do tempo, de qualquer limite. A fonte primordial, eterna, que não se mistura diretamente com a criação do cosmos. O Elder usa uma analogia ótima para isso. Um disco de vinil. As faixas na borda com a música, os sons, isso seria a nossa realidade finita, o universo que se manifesta com suas leis e tudo mais. Ok. Mas o centro do disco, aquele miolo silencioso, sem nada gravado, aquilo representaria a essência infinita. Ela não toca, ela simplesmente é. A fonte silenciosa de onde vem a possibilidade da música. Boa analogia. E essa distinção, né? O criador finito, sendo a música, e a essência infinita, o silêncio central, ajuda a gente a entender vários pontos do debate. Como, por exemplo? Bom, quando Tassos Lycurgo argumenta por um criador infinito, fora do espaço, fora do tempo, baseado na ideia de que o Big Bang criou o espaço-tempo e a matéria, então a causa teria que ser externa a isso tudo. Ele está apontando para algo além da música, entende? Para esse silêncio central. Faz sentido, mas essa visão teve contestação forte do chileno Gomes, certo? Sim, o chileno trouxe o filósofo Spinoza, por exemplo, para questionar essa ideia de um Deus infinito totalmente separado da criação. Para Spinoza, Deus e a natureza seriam, de certa forma, a mesma coisa. Uma visão mais panteísta, né? Onde o divino está em tudo, imanente. Exato, e ele também desafiou a interpretação cosmológica do Tassos. Lembrou que a ciência não necessariamente aponta para um começo absoluto do nada. Mencionou que a matéria talvez sempre tenha existido de alguma forma, ou que existem outros modelos cosmológicos que não precisam de um criador externo. E o demiurgo do Elder, esse criador mais limitado, finito, onde ele se encaixa nessa discussão entre o Tassos e o chileno? Olha, ele pode ser uma forma de tentar conciliar essas tensões. O demiurgo se encaixaria mais com aquele Deus que interage, que estabelece as leis do universo manifesto. Talvez até aquele Deus cujas ações são debatidas eticamente, como o chileno faz com o Antigo Testamento, ou Sabino, ao analisar os textos. Seria tipo o engenheiro da música no vinil, diferente do silêncio central, da essência infinita. Entendi. O Elder usa outra imagem também que ajuda, a do oceano infinito e as ondas finitas. As ondas, que seriam nós, o universo, elas nascem do oceano, que é a essência. São manifestações dele, mas não são o oceano inteiro. Perfeito. E essa analogia pega bem a diferença. O Tassos parece focar mais no oceano como a origem transcendente. Já o chileno, talvez mais perto de Spinoza ou do panteísmo, veria as ondas como inseparáveis do oceano, né? O infinito preenchendo tudo. O Elder tenta criar níveis. Tem o oceano, a essência infinita, e tem o processo que gera as ondas, o criador finito demiurgo, que opera dentro das leis da manifestação. Falando em leis, a discussão sobre criação e leis da natureza foi outro ponto quente no debate. O Tassos defendeu que as leis da natureza surgiram com o universo, não antes. E ele fez uma distinção que pareceu chave. As leis são descritivas, não prescritivas. Exato. O que ele quis dizer com isso é que as leis da física, tipo E igual a mc ao quadrado, elas descrevem como a energia e a matéria se comportam no universo que a gente observa. Elas não mandam a matéria ou a energia existir, nem causam isso. Ah, entendi. São como um manual que explica como o motor funciona, mas o manual não cria o motor nem obriga ele a ligar. A descrição vem depois, né? Isso. E essa natureza descritiva das leis na visão do Tassos abriria espaço para a ideia de uma criação a partir do nada, um nada relativo a esse nosso universo de espaço, tempo e matéria. Mas o chileno rebateu forte, né? Sim, ele trouxe o princípio da conservação da física. Matéria e energia não se criam do nada, só se transformam. Argumentou que mesmo os modelos do Big Bang costumam partir de alguma condição anterior, talvez uma singularidade de energia altíssima. Ele também bateu na tecla de que a ciência não prova um criador e que usar Deus para explicar o que a gente não sabe sobre a origem do universo é uma falácia lógica, o chamado apelo à ignorância. E a visão do Elder Legge com esses níveis de realidade dele, como ela entra nessa briga sobre leis e criação? Ele usou mais uma analogia, e a da água, né? Usou, sim.
E é bem consistente com essa ideia do finito e infinito. Para o Elder, essas leis da natureza que eles estavam debatendo pertencem ao domínio do Criador finito, o demiurgo. São as regras que governam a água e o gelo, na analogia dele, os estados manifestos da realidade. Certo. O nada, de onde o universo parece surgir, é um nada dentro dessa perspectiva finita. A essência infinita, que ele compara ao vapor, está além dessas leis e dessa criação específica. Pode explicar um pouquinho mais essa analogia da água, gelo, água, vapor? Claro, o Elder compara assim: gelo é o corpo físico, a matéria mais densa. A água líquida seria tipo a alma, ou uma energia intermediária, mais fluida. E o vapor é o espírito, a essência pura, quase invisível, livre. A substância base, o H2O, digamos, é a mesma, mas a forma como ela aparece e as leis que regem o comportamento dela, ponto de fluxão, ebulição, essas coisas, mudam muito. Entendi. A essência, que seria o vapor, transcende as regras que valem para o gelo e para a água. As leis da física descrevem como o gelo e a água se comportam, mas não definem a natureza última do vapor, entende? Essas leis operam no nível do demiurgo, da criação finita. Compreendo. As leis descrevem o comportamento da manifestação, mas não a natureza da fonte, que está além da manifestação. É isso? Exatamente. Outra figura que gerou bastante discussão foi Jesus. O Fábio Sabino, como crítico bíblico, ele desafiou Tassos sobre como conciliar a divindade de Jesus com a ideia de um Deus único e infinito. Entrou na complexidade da Trindade, né? Sim, um ponto teológico bem delicado. E o Elder Lang, por outro lado, oferece uma interpretação bem particular usando a analogia da lâmpada sagrada. É uma abordagem que tenta meio que contornar alguns desses paradoxos teológicos. O Elder sugere que Jesus não seria a fonte da luz divina em si, que seria a eletricidade, representando o Deus infinito. Jesus seria o condutor perfeito, o filamento, a lâmpada mesmo, o recipiente que permite que essa luz se manifeste de forma visível, compreensível para nós, aqui no mundo finito, na realidade criada pelo demiurgo. Ah, interessante. Então, a eletricidade divina sempre esteve lá, mas a lâmpada, Jesus tornou ela visível e acessível para a gente dentro da nossa realidade material. Seria isso? Precisamente. Jesus, nessa visão, funciona como um canal, um mediador que revela o infinito dentro do finito. Ele não é a fonte última, mas o meio pelo qual a natureza ou a mensagem da fonte se torna tangível, experienciável. E a morte de Jesus, como fica nessa leitura? Bom, poderia ser interpretada não só no sentido tradicional da salvação do pecado, mas talvez como um símbolo da consciência transcendendo a limitação material, mostrando que é possível se conectar diretamente ao infinito, mesmo estando imerso na realidade finita do demiurgo. Isso dá uma outra forma de pensar a relação divino-humano, né? Sem precisar ficar preso nas formulações dogmáticas mais complexas que eles debateram. Exato. Falando em complexidade, vamos tocar no clássico problema do mal. O chileno levantou isso com o paradoxo de Epicuro, né? Se Deus pode tudo e é bom, por que existe um mal? A resposta do Tassos foi o livre-arbítrio. O mal seria consequência da nossa liberdade de escolha, que é necessária para o bem e para o amor serem de verdade. O Elder Lack, porém, traz uma visão diferente, mais alinhada talvez com filosofias orientais ou mesmo com o gnosticismo. Para ele, bem e mal não são entidades reais ou forças cósmicas objetivas. Na verdade, seriam construções do nosso ego, do nosso eu limitado. Como assim? São categorias que a gente usa para julgar o fluxo da existência, mas que não teriam uma realidade própria no universo em si. Quer dizer, então, que o que a gente percebe como mal seria, nessa visão, uma interpretação negativa que o nosso próprio ego projeta sobre as coisas, o universo em si seria neutro. Exatamente. É uma ideia bem desafiadora, né? Ela se conecta com aquela noção do Elder de que a percepção espiritual de verdade, a conexão com o todo, vem quando a gente supera o egoísmo. Essa visão dualista que fica rotulando tudo de bom ou mal. Ele até cita exemplos, né? Sim, ele menciona Buda, místicos cristãos, como exemplos de quem teria alcançado essa percepção não dual. Seria como ouvir a música no vinil,
com seus altos e baixos, mas conseguir perceber ao mesmo tempo o silêncio central, a fonte neutra de onde tudo aquilo vem. É uma perspectiva interessante essa do ego, mas fico pensando, isso não soa um pouco distante para quem está sofrendo de verdade? Dizer que o mal é só uma interpretação do ego não corre o risco de meio que invalidar a dor real das pessoas? É uma crítica justa e bem comum a essa perspectiva. Geralmente a intenção não é invalidar o sofrimento, mas apontar para uma possível mudança de percepção interna que poderia alterar a relação que a gente tem com esse sofrimento. Não nega a dor, mas sugere que a natureza dela e o poder dela sobre nós podem ser transformados se a gente entender a origem na nossa própria mente, no ego. É um ponto delicado, sem dúvida. Com certeza. Outro argumento que apareceu foi o do ajuste fino do universo. O Tassos mencionou que existem dezenas de constantes físicas, cosmológicas, ele chegou a citar o número 122, que parecem incrivelmente calibradas para permitir a vida como a gente conhece. Qualquer pequena variação em alguma delas, e o universo seria totalmente diferente, provavelmente sem vida nenhuma. Para ele, isso sugere um design inteligente, porque seria muito improvável esse ajuste acontecer por puro acaso. E aí o chileno trouxe a contrapartida, né? A visão evolucionária e o princípio antrópico. Ele argumentou que a gente só pode observar um universo capaz de nos gerar, porque a gente está aqui para observar. É um tipo de viés de seleção. Faz sentido. Universos com constantes diferentes podem até existir, ou ter existido, mas não geraram com observadores como nós. A vida, nessa visão, não seria o propósito do ajuste fino, mas uma consequência que se adaptou a ele. Talvez um acidente cósmico raro que se aproveitou das condições que encontrou por aqui. E como a visão do Elder com o demiurgo e a essência conversa com essa questão do ajuste fino? A cultura que o Elder propõe, esse universo supercomplexo e finamente ajustado, seria a obra do demiurgo, o criador finito. Esse ajuste preciso pode ser visto como a criação do palco perfeito, com as regras e condições necessárias para a gente ter experiências ricas, complexas e o ponto crucial para a possibilidade da consciência, aquela centelha da essência infinita, despertar dentro dessa estrutura finita. Ah, entendi! Então, o debate entre o Tassos, vendo o propósito, design, e o chileno vendo o acaso, necessidade, adaptação, reflete, na verdade, diferentes formas de interpretar a natureza e o propósito desse palco cósmico que o demiurgo teria criado. Um último ponto que me chamou a atenção foi a reflexão sobre a natureza do conhecimento da certeza, que o chileno levantou. Ele comentou que muitos ateus se sentem confortáveis com o não saber sobre as origens últimas. Isso contrasta com a nossa tendência humana de buscar respostas definitivas, o que muitas vezes leva a colocar Deus como a solução para o desconhecido, o X na equação, como ele mesmo disse. Sim, essa aceitação da incerteza é um fio importante. A gente viu o Fábio Sabino também enfatizar a complexidade de interpretar textos antigos, né? Mostrando como o conhecimento que vem dessas fontes tem muitas facetas. Está sujeito a leituras diferentes, o que também traz um elemento de incerteza. E o próprio Elder Lag, nas reflexões dele, parece abraçar essa postura, né? Ele não vê o debate como um jeito de chegar a respostas finais, mas como um catalisador para a introspecção, para o autoconhecimento. Está perfeitamente alinhado com aquela ideia dele de ir além do penso logo existo do Descartes. Para o Elder, essa frase prova só a existência do eu que pensa, o eu finito, o ego. Ele aponta para algo além. Quando não penso, eu sou. Essa seria a consciência do eu essencial, a percepção direta daquela essência infinita que observa o próprio pensamento e a dualidade do mundo, sem se identificar totalmente com eles. É a consciência que está lá no centro silencioso do vinil. Nossa, fizemos uma viagem e tanto por esse debate e pelas reflexões do Elder Lag. A grande tensão parece ficar mesmo entre esse universo finito, sabe, com suas leis, fenômenos que a gente tenta descrever, entender, e uma possível essência infinita, talvez fundamentalmente além do nosso alcance intelectual total,
que sustenta tudo isso, ou de onde tudo isso brota. Vimos choques de visões sobre cosmologia, o universo teve um começo absoluto ou não, sobre moralidade depende de Deus ou não, sobre a própria natureza do divino, é pessoal, impessoal, os dois, e sobre como a gente chega ao conhecimento. É pela razão, pela fé, pela experiência, pelo texto. As discordâncias foram intensas, né? Refletindo o quão profundas e carregadas são essas questões. As analogias do Elder, o vinil, a lâmpada, o oceano e as ondas, a água, gelo e vapor, elas funcionaram como ótimas ferramentas de pensamento, né? Não como respostas finais, claro, mas como mapas conceituais para a gente navegar por ideias tão abstratas. Elas ajudam a visualizar as camadas que ele propõe, o Criador finito e a essência infinita. Sem dúvida. E o debate em si, mesmo com os momentos de atrito, cumpriu um papel importante ao jogar luz sobre essas perguntas fundamentais que a gente se faz sobre a realidade, a consciência, o sentido da nossa existência nesse cosmos todo. O Helder Lade termina sugerindo que talvez o foco não devesse ser tanto em provar ou refutar a existência de Deus de forma categórica, sabe? Mas em cultivar a percepção daquela centelha divina da conexão com o infinito dentro da nossa própria experiência finita. Isso deixa a gente com uma provocação para pensar, né? Será que a questão mais frutífera não é só Deus existe, mas sim como podemos nós, seres imersos na complexidade do finito, abrir nossa percepção para essa conexão com o infinito que talvez nos permeie e nos sustente a cada momento? Olha, eu vou argumentar que sim. Que essa distinção, presente nas reflexões do Lage, oferece uma ferramenta interpretativa valiosa. Na minha visão, ela permite que a gente navegue pelas complexidades e aparentes contradições que foram levantadas pelos debatedores originais. E uma entidade criadora finita, que ele associa ali ao demiurgo gnóstico ou ao Yahvé bíblico, ela é, para mim, fundamental para a gente conseguir desembaraçar os fios dos argumentos complexos do debate original. Essa perspectiva, por exemplo, permite contextualizar o espinhoso problema da existência do mal, algo que o chileno Gomes levantou com bastante veemência, né? Como pertencente à esfera da criação finita, sem que isso necessariamente manche a perfeição da fonte primordial. Da mesma forma, as críticas do Fábio Sabina às representações de Deus no texto bíblico, que podem soar limitadas, talvez antropomórficas, elas poderiam ser direcionadas a essa figura do Criador finito, o demiurgo Yahvé, e não ao infinito primordial. E é importante notar essa distinção não anula a busca por uma causa primeira, um fundamento último da realidade, como Tassos Licurgo explorou a partir da cosmologia. Ela apenas situa essa causa num plano diferente do Criador direto do cosmos visível. As analogias que o Lage emprega nas reflexões dele são, assim, particularmente úteis aqui. A ideia de Jesus como uma lâmpada sagrada que manifesta a luz do infinito dentro do mundo finito, a imagem do oceano primordial e das ondas como representações do infinito e do universo manifesto, ou mesmo a metáfora do disco de vinil, onde a música, a essência, existe para além do suporte físico, né, da manifestação. Todas essas imagens, elas visam ilustrar como diferentes níveis de realidade divina podem coexistir e interagir, oferecendo uma chave de leitura para as tensões do debate original. Elas são pertinentes, sim, e nos levam direto ao cerne da questão. Vamos abordar, então, o primeiro ponto de tensão: o problema do mal. Como eu mencionei, a leitura do Lacan permitiria situar o mal, o sofrimento, as limitações que são inerentes ao mundo material como características da obra do demiurgo, do Criador finito. A perfeição e a bondade absolutas pertenceriam, então, ao Deus primordial, infinito, que, na visão que o Lacan explora, transcende essa dualidade bem-mal e não intervém diretamente nos assuntos da criação demiúrgica. Dessa forma, a existência do mal que tanto incomodou o chileno Gomes lá no debate não contradiria a existência de uma fonte suprema perfeita, porque essa fonte não seria responsável direta pela configuração atual do mundo. O mal seria um subproduto da finitude e talvez da imperfeição ou ignorância do próprio Criador finito.
Poderia-se argumentar que a permissão do demiurgo e, consequentemente, do livre-arbítrio dentro da esfera de criação dele faz parte de um plano maior e imperscrutável do Deus primordial, um plano que visa talvez a evolução ou o aprendizado através da experiência da dualidade. Nessa ótica, o livre-arbítrio operaria dentro dos limites estabelecidos pelo demiurgo, mas ainda seria um reflexo distante ou uma condição permitida pela fonte última. Não necessariamente enfraqueceria o conceito, mas o situaria num contexto cosmológico diferente. Mas bom, deixemos isso um pouco em suspenso e vamos passar ao segundo ponto, a relação entre o infinito, a cosmologia e a natureza de Deus. A analogia do oceano, o infinito primordial e das ondas, o universo finito, temporal e espacial que o Lage utiliza, ela parece ressoar bastante com a argumentação do Tasso sobre a necessidade de uma causa primeira que seja não espacial e atemporal para explicar a origem de um universo espaço-temporal. O oceano, como metáfora do infinito, existe para além das ondas individuais e transitórias, assim como a causa do universo, segundo Tassos, deve transcender as dimensões que ela mesma originou. O Lage estaria talvez oferecendo uma imagem para a gente visualizar essa transcendência radical que o argumento cosmológico sugere. Talvez a interpretação do Lage sugira que os atributos de inteligência e pessoalidade se manifestam através do demiurgo, como um instrumento ou foco pelo qual o potencial infinito do primordial se expressa na criação finita. A causa última seria o oceano atemporal, não espacial, fonte de tudo. Mas a onda específica, o universo, seria moldada por uma força mais próxima, o demiurgo, que imprimiria nela ordem e talvez uma forma de inteligência reflexa. A pessoalidade seria então uma característica da manifestação e não necessariamente da fonte última em sua totalidade. Seria uma forma de conciliar a transcendência absoluta com a imanência de um Criador mais próximo. Mas admito que isso exige uma interpretação cuidadosa da proposta do Lage. E isso nos conecta ao terceiro ponto crucial: as Escrituras, a figura de Jesus e a natureza da revelação divina. Aqui, a perspectiva do Lage parece oferecer uma via interessante para abordar as críticas do Fábio Sabino. O Sabino, lá no debate, apontou para passagens bíblicas onde Deus, Yahvé, parece exibir características limitadas, coléricas ou contraditórias. Na leitura do Lage, esse Yahvé poderia ser identificado com o demiurgo, o Criador finito. As suas representações textuais refletiriam então essa natureza limitada e as complexidades da sua interação com a criação. Jesus, por outro lado, naquela analogia da lâmpada sagrada, seria uma manifestação direta da luz do Deus primordial dentro dessa criação demiúrgica, oferecendo um vislumbre da realidade última que transcende as limitações do Criador finito e de suas escrituras. Eu não vejo a analogia da lâmpada como um contorno, mas como uma reinterpretação que pode sim iluminar as tensões. A ideia seria que a luz, a essência divina primordial, é pura e perfeita, mas a lâmpada, Jesus, sua manifestação histórica e a narrativa sobre ele existe dentro do mundo finito e é descrita através de linguagem humana e de textos, a Bíblia, que podem carregar as marcas dessa finitude ou refletir a compreensão limitada da época, talvez até influenciada pela esfera do demiurgo. A autoridade divina e a racionalidade defendidas pelo Tassos estariam ancoradas na própria luz manifesta na pessoa, nos ensinamentos e nos atos de Jesus que apontam para além do demiurgo. Mesmo que o registro dessa manifestação, o texto, possa conter elementos problemáticos quando interpretados literalmente ou atribuídos diretamente ao infinito. A dualidade em João 1, por exemplo, poderia ser lida à luz dessa distinção. O Verbo que estava com Deus, o primordial, e era Deus, participando da essência infinita, se fez carne, a lâmpada, e habitou entre nós dentro da criação do demiurgo. A interpretação do Lagonome não negaria a importância de Jesus ou das Escrituras para o Tassos, mas ofereceria uma chave hermenêutica para lidar com as críticas do Sabino, situando-as no nível da manifestação finita, sem invalidar a fonte infinita. Resumindo,
Eu defendo que a distinção explorada pelo Elder Lagging entre um Deus primordial, infinito e transcendente, e um Criador finito, o demiurgo Yahvé, que seria imanente e responsável pelo cosmos material, oferece sim uma estrutura interpretativa rica e potencialmente esclarecedora para abordar as complexas questões levantadas no debate original entre Tassos, Chileno e Sabino. Ela permite contextualizar o problema do mal, as aparentes limitações do Deus bíblico e as críticas textuais, sem negar a possibilidade de uma causa primeira infinita ou a singularidade da manifestação divina em figuras como Jesus. As analogias propostas pelo Lag, a lâmpada, o oceano, o vinil, funcionam como ferramentas conceituais para visualizar essa relação complexa entre o finito e o infinito, o manifesto e o imanifesto, oferecendo uma via para harmonizar perspectivas aparentemente contraditórias presentes no material-fonte. Independentemente de qual perspectiva se adote sobre a utilidade final da distinção do Lag, a análise aprofundada dessas diferentes camadas de interpretação, tanto do debate original quanto das reflexões posteriores sobre ele, inegavelmente enriquece nossa compreensão sobre as múltiplas facetas da questão de Deus. Evidencia a complexidade que é inerente ao tentar conciliar filosofia, teologia, experiência e crítica textual, né? Concordo plenamente. O material em questão, compreendendo tanto o debate em si quanto as reflexões do Lag, serve como um excelente ponto de partida para a gente explorar como argumentos de naturezas tão diversas, cosmológicos, morais, existenciais, textuais, podem interagir, colidir e, talvez, iluminar uns aos outros. Convida a gente a uma reflexão contínua, reconhecendo que talvez não haja respostas fáceis ou modelos únicos capazes de abranger toda a vastidão e o mistério implicados na questão da divindade. Há certamente muito mais a se ponderar.